Então, boa noite a todos. Hoje a gente tem a apresentação, começa dia 9 de junho, né? A gente tem a apresentação de TCC1, de trabalho de conclusão de curso da 7ª fase, né? A gente vai dar início com as alunas Amanda e a Luísa. E boa sorte, meninas, que seja uma noite tranquila Obrigada. para todo mundo, né? Fiquem tranquilas porque vocês sabem o conteúdo, todo mundo domina, Sim. né? E então vamos dar início às apresentações no dia de hoje, tá? Eu já vou dividir aqui com vocês. Tá ok? Então, boa noite, gente. O nosso trabalho é sobre transtornos alimentares em atletas de fisiculturismo. A nossa orientadora foi a professora Paula Carguinin, as acadêmicas Amanda Ramalho e Luísa Provenzano. Pode passar, por favor. Então, a estrutura do nosso trabalho, então, é a introdução. A dieta e o exercício físico são aspectos chaves globais para desenvolver um estilo de vida saudável. Entretanto, ao longo dos anos, houve uma mudança nas atitudes da população jovem quanto à satisfação corporal, e ela não foi em direção a uma vida saudável. A insatisfação com o corpo, ela vem sendo acompanhada de uma preocupação anormal com a imagem corporal e com os transtornos alimentares, estando presentes mais comumente em profissionais da área da nutrição e do esporte. Bom, os atletas de fisiculturismo, eles buscam pela perfeição corporal. Em alguns casos, se tornam obcecados pelos seus hábitos alimentares e a sua rotina de vida é voltada única e exclusivamente para o corpo. Pode passar, por favor. Essa atitude pode levar o indivíduo ao isolamento social e desencadear uma série de distúrbios relacionados a este confinamento. Além dos hábitos alimentares restritos e a visão totalmente distorcida sobre alimentação saudável, é comum observar em atletas o uso indiscriminado também de medicamentos com o objetivo de melhorar a sua performance no treinamento e nas competições. Bom, os profissionais da saúde que atuam com atletas de fisiculturismo e esportes em geral devem estar sempre atentos aos sinais de transtornos alimentares. Então, assim, conhecer os critérios de diagnósticos e, se preciso, encaminhá-los para um tratamento... calma, prof. Volta, por favor. Isso. Encaminhá-los para um tratamento especializado e desenvolver uma postura de prevenção em relação a estes problemas. Pode passar. A nossa pergunta de partida, então, é qual a relação da restrição alimentar e o desenvolvimento de transtornos alimentares nesses atletas de fisiculturismo, então. O próximo. O objetivo geral da nossa pesquisa, ela é verificar o aparecimento de transtornos alimentares em atletas de fisiculturismo. Os objetivos específicos são avaliar a prevalência de transtornos alimentares em atletas de fisiculturismo, determinar a correlação entre transtornos alimentares e dietas restritas para uma amostra total e estratificada por gênero, e também identificar a relação entre transtornos alimentares e as dietas restritivas. Pode passar, por favor. As hipóteses. Então, atualmente, a gente pode perceber que transtornos alimentares, eles acometem um crescente número de indivíduos que praticam fisiculturismo. A exigência excessiva para chegar a um determinado físico, para se encaixar em uma categoria, com o intuito de se tornar campeão, tem levado muitos atletas, principalmente as mulheres, a sacrifícios como dietas restritas e exercícios físicos em excesso, comprometendo totalmente a sua saúde física e mental. Bom, a justificativa. Cabe ao profissional de nutrição conseguir identificar os comportamentos patológicos para realizar as orientações necessárias e encaminhar o atleta para um tratamento adequado, juntamente com o psicólogo, se houver o risco de desenvolver um transtorno alimentar. E a pesquisa se justifica pela relevância da prática e direta na intervenção e prescrição da dieta, identificando os transtornos alimentares nos praticantes de fisiculturismo do Brasil. Pode passar, por favor. Então, a característica da nossa pesquisa. Ela é um estudo descritivo de caráter transversal, uma abordagem mista, quantitativa e qualitativa.
Os estudos descritivos, então, os estudos descritivos, eles descrevem a realidade e não se destinam a explicá-la ou nela intervir. O exemplo mais simples de um estudo descritivo é o relato de caso, ou case. Ele é um exemplo simples de um estudo descritivo, é um relato de caso, então, né? Ele é muito frequente na área da saúde, quando a opção principal do autor é relatar um caso raro ou de evolução incomum. Também é frequente em outras áreas, como a de gestão ou administração, quando alguma das realidades são descritas de forma a partilhar experiências, e elas geralmente não precisam ser positivas. E estudos descritivos, eles são fundamentais quando pouco sabe sobre um determinado assunto, quando ele não é muito conhecido. Os estudos transversais ou de corte também são estudos que visualizam a situação de uma população num exato momento, como instantâneos da realidade. Pode passar, por favor. Então, a nossa amostra ela será definida de forma não probabilística por conveniência. A pesquisa ela contará com atletas de fisiculturismo de ambos os sexos, com idade de 18 até 32 anos, e serão incluídos apenas atletas da categoria Men's Physique e Bikini Fitness, de ambas as categorias, que se enquadram na linha fitness do fisiculturismo, e que participaram pelo menos de um campeonato de fisiculturismo no mundo. E os critérios de exclusão da nossa pesquisa serão atletas de outras categorias, né, porque o fisiculturismo conta com várias categorias, e de modalidades esportivas, de outras modalidades esportivas, indivíduos que que também não praticam atividade física. Pode passar, por favor. Então, a nossa pesquisa ela será divulgada pelo Instagram, pelo aplicativo Instagram, correio eletrônico e WhatsApp. Os participantes serão convidados por meio de um cadastro, que será disponibilizado por um link, e a gente vai utilizar o Google Forms. Após o cadastro, os participantes serão orientados quanto às etapas de pesquisa e receberão um link para acesso e vão ter que fazer o acesso ao aceite do termo de consentimento livre esclarecido, né, o TCLE, e o preenchimento de um questionário, que vai ser na pesquisa do Google Forms, como eu citei anteriormente. Dentro do Google Forms, a gente vai colocar 2 questionários, que um é o EAT 26, que é um teste de atitudes alimentares, que contém 26 questões fechadas, que abordam as atitudes alimentares. E o BIT, que ele avalia a presença de gravidade de sintomas para bulimia nervosa e o padrão alimentar compulsivo, com risco para bulimia nervosa. Os nossos dados serão analisados por meio de uma estatística descritiva. A gente vai calcular a média, o desvio padrão e as frequências absolutas e relativas. E os resultados serão apresentados por meio de tabelas e gráficos. Bom, o fisiculturismo, ou bodybuilding, é uma modalidade esportiva que lida com o âmago social, ou seja, o corpo. Durante as competições de fisiculturismo, não são julgadas as habilidades esportivas do atleta, e sim como é realizado. Nos outros esportes é sempre assim, né? A habilidade esportiva que é avaliada, né? No fisiculturismo, a avaliação é feita sobre a estética do atleta. O físico belo e ideal do atleta de fisiculturismo é o significado singular dentro desse esporte. E onde o físico que atinge o máximo de volume muscular e o mínimo de massa gorda e também tem a simetria do atleta, que também é levado em consideração. A forma física e a sua simetria são uma das principais preocupações de um atleta de fisiculturismo. Eles dedicam a maior parte do seu tempo e a sua rotina para as preparações para as competições. É uma modalidade competitiva da musculação que promove campeonatos para demonstração, confrontação individual e através de poses compulsórias que evidenciam suas silhuetas e as simetrias corporais. Pode passar, por favor. Então, o fisiculturismo... ele surgiu na Grécia Antiga também, em 557 a.C. Havia um homem muito forte que se chamava Milon de Crotona. Ele era invejado pela sua força e pelos seus músculos. E também, no século XIX, o fisiculturismo teve como base teatral e circense. Na Europa, onde os homens mais fortes tentavam levantar o máximo de peso que conseguiam nos chamados freak shows. Isso coincidiu também com o advento da fotografia e o fortalecimento da indústria cultural
a qual distribuiu gradativamente as imagens dos corpos musculosos para uma audiência cada vez mais espalhada pelo mundo. Por volta de 1920 e 1930, ficou estabelecida a distinção entre levantar pesos puramente por força e treinar com pesos para criar uma forma e uma proporção muscular para o corpo. Já em 1950, Steve Reeves conquistou diversos títulos no Mister América e o Mister Universo e tornou-se uma estrela. Ele foi muito conhecido porque ele atuou no filme Hércules, no Morgan e o Pirata e o Ladrão de Bagdá. E este panorama ele foi se abrangendo cada vez mais. Por exemplo, os corpos musculosos apareciam cada vez mais nos jornais, revistas, televisão, e esse fato foi se evidenciando com o crescimento e a expansão do fisiculturismo. Com a prática corporal foi também circunscrito o mercado político e público da época, econômico da época. Como consequência, novos atores de cinema, de televisão, modelos fotográficos e de passarela também passaram a frequentar o ginásio, para estar em forma com o objetivo de impressionar o público e conquistar esse corpo atlético que já simbolizava o prestígio social e manifestava a nova ética de competição e do mérito, bem como um ideal estético. No ano de 2011, no Brasil, foi sede do maior evento de bodybuilding da época, o Campeonato Mundial NABA. Ele foi realizado no estado de São Paulo e foi um grande sucesso. Foi tão grande o sucesso que em 2013 veio para cá o Arnold Classic, que o idealizador desse grande evento foi o Arnold Schwarzenegger, que ele é um grande mito para o fisiculturismo, porque ele ganhou vários troféus e trouxe prestígio para o fisiculturismo. Foi aí que o fisiculturismo ficou tão conhecido. Pode passar. Então, as categorias do fisiculturismo. Dentro do fisiculturismo, existem várias categorias, sendo que cada uma delas exige um determinado padrão corporal. E dentro dessas categorias, elas têm subdivisões, onde cada uma dessas categorias podem variar altura, peso e idade. E para esse estudo, a gente escolheu duas categorias, como eu citei anteriormente, a Men's Physique e a Bikini Fitness. Ambas as categorias se enquadram na linha fitness do fisiculturismo. Pode passar, por favor. Então, aí nessa foto tem a categoria Men's Physique. Ela foi criada em 2012 pela Federação Internacional de Fisiculturismo. É uma modalidade que tornou-se muito popular em pouco tempo, onde percebe-se dentro dos campeonatos de fisiculturismo que ela é a com maior prestígio do público. Os atletas dessa categoria, eles devem mostrar uma forma simétrica, como vocês podem reparar na foto. Peraí, prof. Isso. A simetria adequada, a massa muscular dos meninos não são tão forte, tão aparente. A definição ela deve aparecer, mas sem exageros. Os atletas também, além do físico, eles têm que mostrar confiança, simpatia. Trata-se de uma categoria que prioriza a estética e, devido a isso, o rosto do atleta também deve ser avaliado. É importante também que o atleta tenha o cabelo, barba parado, além de dentes, sobrancelhas, tudo bonitinho. E essa divisão é avaliada pelos árbitros durante a rodada de poses e pode contar ou não como um desfile individual de cada atleta. Nessa categoria, os árbitros também darão uma colocação individual para cada atleta, desde o primeiro colocado até o último. Pode passar, por favor. Bom, aí nessa foto tem a categoria Bikini Fitness. Ela foi uma categoria criada em 2010. As atletas dessa categoria mais se parecem com a modelo fitness. São magras, belas, com a cinturinha fina. Além das atletas possuírem o braço, ombro levemente destacado, os glúteos também devem ser redondos e firmes e o percentual de gordura deve ser baixo, mas sem aspecto de desidratação. O julgamento desses atletas não ocorre só pelo físico, mas também pela beleza facial, o cabelo, a harmonia da maquiagem em relação ao conjunto corporal, o cabelo e até a cor do biquíni é levado em consideração. Pode passar, por favor. Bom, a dieta de um atleta de fisiculturismo, a dieta é considerada um alicerce, né, para o desempenho da atividade física, visto que proporciona o combustível para o trabalho biológico e fornece também as substâncias químicas necessárias para extrair e utilizar a energia potencial contida neste combustível. É importante ressaltar
que não existe uma dieta específica para o atleta de fisiculturismo, uma dieta ideal para um desempenho físico ótimo. Porém, um planejamento minucioso e a avaliação da ingestão alimentar devem obedecer às diretrizes preconizadas nutricionais, né? Nutricionais preconizadas. De modo geral, o que se observa nos relatos é que sobre a alimentação do fisiculturista é que ele, além da disciplina, tem um comportamento alimentar inadequado, baseado no senso comum e sem fundamentação teórica, científica, o que possivelmente pode, ao longo do tempo, promover sérios danos à saúde, comprometendo os resultados dos treinamentos físicos. No fisiculturismo, existem 2 processos, o bulking, que é o off-season, e o cutting, que é o pré-contest. O bulking é uma fase onde o atleta ingere mais calorias, ou seja, tem uma dieta mais hipercalórica, que prioriza carboidratos e proteínas, consumindo em alta quantidade. Com isso, pode ocorrer aumento de força e também de energia e disposição para construir e corrigir os pontos fracos. No entanto, com os músculos vem um pouquinho de acúmulo de gordura, né? Aí, então, entra o cutting, o pré-contest. No pré-contest, é a etapa para deixar a musculatura mais conquistada no bulking, mais visível. Retira a gordura e a retenção, permanecendo só os músculos, com uma quantidade mínima de gordura. Assim, a pele começa a descolar e fica mais limpa. E a aparência que é observada nos campeonatos. O pré-contest, ele acontece um pouco antes do campeonato. Agora a Amandinha vai falar. Oi? Estão me ouvindo? Sim. Pode passar, professora, essa parte a Lu já falou. Então, eu vou falar um pouquinho do efeito rebote que acontece... Não, pode voltar. Isso. O efeito rebote que acontece pós a competição, né? Então, como a maioria já sabe, a preparação, ela possui uma dieta mais restrita, principalmente ali na fase que a Lu falou, que é a fase do pré-contest, né? Então, já é uma dieta um pouco mais agressiva, que tem mais restrições e acaba que os atletas se tornam mais suscetíveis a desenvolver algum transtorno. Por isso que logo após as competições acontece o efeito rebote, que é o atleta ele pode aí estar ganhando entre 10 a 30 quilos logo depois dessa competição e pode até estar gerando aí uma depressão após essa competição, dependendo de como foi, né? Se foi muito agressiva e principalmente nas categorias bikini e men's physique, como a gente mencionou, que são dietas aí mais agressivas, acaba muito acontecendo nos atletas aí o efeito rebote. Pode passar. Então, eu vou falar um pouquinho também sobre os transtornos alimentares, né? Transtorno alimentar, a caracterização do transtorno, ele baseia-se na ocorrência de obsessões ou compulsões, né? Então, as obsessões seriam pensamentos, impulsos, imagens mentais recorrentes que acabam causando uma ansiedade e um mal-estar na pessoa. E as compulsões são comportamentos ou atos mentais recorrentes que ele acaba executando voluntariamente em resposta a uma obsessão. Então, normalmente, ele vai ter ali uma obsessão e depois ele vai ter ali uma compulsão. E os fatores que são desencadeadores dos transtornos são predisposição, sexo feminino, que acontece mais em mulheres, história familiar de transtorno alimentar, baixa autoestima, perfeccionismo, dificuldade em expressar emoções, precipitantes que envolvem a dieta, separação e perda, alterações da dinâmica familiar, expectativas irreais, proximidade da menarca e mantenedores que englobam alterações endócrinas, distorção de imagem corporal, distorção cognitivas e práticas purgativas. Pode passar. Então, eu vou falar um pouquinho da bulimia nervosa. Normalmente ela vem aí com uma ingestão de alimentos de uma maneira muito rápida e com a sensação de perda de controle, e essas são acompanhadas de métodos compensatórios. Então, o que seriam esses métodos compensatórios? A maioria, 90% dos casos, é a indução do vômito, mas também não é só isso. Muita gente acha que bulimia é só vomitar, mas não. A utilização de medicamentos, como, por exemplo, laxantes, diuréticos, termogênicos, e também pode ser
fazer uma dieta muito agressiva, passar muitas horas em jejum, uma forma de compensar, ou então até mesmo querer ali compensar fazendo horas e horas de cardio, fazendo muito treino. Então, todas essas atitudes que a pessoa tem para querer compensar o que ela comeu é considerado uma bulimia, né? Então, é esse medo excessivo de engordar. E as consequências que acontecem na bulimia nervosa destacam-se o alto nível de ansiedade, a baixa autoestima, depressão e a intensa sensação de fracasso. Pode passar. Então, eu vou falar também do transtorno de compulsão alimentar periódica, que o que seria? É a ingestão de uma grande quantidade de alimento em um período curto de tempo. Sensação de perda de controle sobre o que ou quanto se come. Então, a pessoa ela vai ter ali, por cerca de 2 horas, ela vai ter esse episódio em que normalmente costuma ser de 2.000 a 5.000 calorias, que ela costuma comer ali de uma forma rápida. Normalmente ela sente vergonha, então ela vai estar sozinha ali, e não tem um alimento específico. Ela começa a comer tudo o que vem na frente, ela vai comendo ali. Então, as compulsões, elas são definidas como comportamentos ou auto-mentais. Isso eu já tinha falado. Pode passar, professora. E vamos falar também de outro que ocorre muito no fisiculturismo, que é a vigorexia, né? Segundo a Assunção, as características principais da vigorexia é a preocupação excessiva com a imagem corporal. Então, a pessoa ela tem ali uma imagem distorcida, uma baixa autoestima e uma cobrança excessiva. Então, acontece que a pessoa ela nunca se enxerga, ela nunca está satisfeita, ela se vê com uma distorção totalmente da sua imagem. Normalmente, os atletas, eles sempre se acham pequenos e não acham que estão secos o suficientes, e acabam desmarcando muitos compromissos, não socializando por causa dessa doença, né? Porque possui ali uma alteração da percepção da imagem, né? O que é muito levado em conta por causa da mídia e também pelo esporte, né? Já que o fisiculturismo, ele é um esporte que ele é muito competitivo. E a mídia também, então acaba que gera muito essas comparações e fazendo a pessoa nunca se sentir bem, sabe? Então está muito relacionado aí a sua baixa autoestima da pessoa. Pode passar. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico, como que é feito, né? Então, os transtornos de origem multifatorial, eles necessitam de avaliações e abordagens que completem os vários aspectos envolvidos em sua causa e manutenção. A aplicação utilizando instrumentos que avaliam as comorbidades, especialmente sintomas depressivos e ansiosos, a imagem corporal, a qualidade de vida e a adequação social, além daqueles utilizados para rastreamento ou diagnóstico dos transtornos em si. Então, a gente tem aí 3 avaliações, né, que são os questionários autoaplicáveis, entrevistas clínicas pré-estruturadas e a automonitoração através de diários alimentares. Pode passar. Então, a gente espera, com os resultados, a gente espera nesse estudo poder verificar o aparecimento de transtornos em atletas de fisiculturismo, avaliar se a prevalência desses transtornos nesses atletas e determinar a correlação entre os transtornos alimentares e as dietas restritas, para a amostra total e certificada por gênero, identificar a relação entre transtornos alimentares e as dietas restritivas. Aqui está o nosso cronograma. Não estou chegando bem. E as referências. E os agradecimentos, a gente agradece então aí aos nossos pais por sempre nos incentivarem, apoiarem nossos caminhos, a nossa orientadora Paola por todo o auxílio, paciência e orientação. E também a gente, né, nossa dupla, por ter a minha dupla, você, né, Lu, por compartilhar juntas, mais esse desafio juntas, com muita parceria, com muita dedicação e muita amizade. Te amo, Lu, obrigada. Isso aí também te amo, amiga. Foi muito legal mesmo, foi incrível. É isso. E é isso. Vou só interromper aqui. Parabéns, menina, pelo domínio no assunto, né? Isso eu não tinha dúvida que vocês tinham, pela leitura que vocês fizeram, pela fala durante todas as orientações e as trocas, né, que a gente teve, pela busca principalmente dos questionários, né?
vocês já vieram com tudo meio... quando eu falava alguma coisa, vocês já tinham visto, já tinham verificado, então foi uma construção bem legal. Eu fiquei bem feliz em estar junto com vocês nesse momento, e principalmente ver o quanto vocês estavam engajadas em estudar, em fazer o trabalho, né? Então, eu fiquei muito feliz de contribuir com o trabalho de vocês. Deixa eu só ver aqui quanto tempo deu a apresentação. Deu 25 minutos a apresentação de vocês. Passamos um pouco. É que tinha bastante conteúdo, mas vocês acabaram falando um pouquinho do referencial teórico que contribui, né, para entender um pouquinho qual é o processo do trabalho de vocês. Uma coisinha que eu senti falta, assim, e quem sabe para a gente, porque é importante essa apresentação do TCC para os colegas de vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o assunto e também o que vocês vão abordar ao longo do TCC2 para finalizar o projeto com a pesquisa de vocês. E aí a gente tem 2 instrumentos, né? Vocês colocaram ali, colocaram que falaram o nome, o que eles avaliam. Eu não sei se vocês têm os instrumentos abertos aí, mas eu senti falta um pouquinho de falar para os colegas de vocês o que tem, o que contempla os questionários, né? Tem o WIT 26, que são 26 questões fechadas, né? Questões objetivas. Falem um pouquinho, ou se quiserem abrir o questionário aqui para passar algumas informações, só para os colegas de vocês entenderem o que vocês vão perguntar, quais as questões que vocês vão apresentar para os atletas, né, que vocês vão pesquisar. Então, estão me escutando? Sim. O WIT 26, que ele é um teste de atitudes alimentares, né? Ele possui 26 perguntas, assim. Então, objetivas. E ele vai ter ali para te assinalar sempre, muitas vezes, às vezes, poucas vezes, quase nunca e nunca. Então, são perguntas, assim, bem objetivas, como, por exemplo, fico apavorado com a ideia de estar engordando, evito comer quando estou com fome, as pessoas me acham muito magra, daí a pessoa tem que colocar ali, sempre, muitas vezes, às vezes, poucas vezes, quase nunca, nunca, e são questões, assim, bem objetivas mesmo, Sinto que os outros me pressionam para comer. Passo muito tempo pensando em comida. Sinto desconfortável após comer muito doce. E ali, daí, a gente vai pontuar para ver qual vai ser exatamente, que vai possuir essa... Determinar isso, quantas pessoas, como é que, dependendo do score que der, a gente vai ver quantas pessoas têm... tendência a ter o transtorno alimentar, né? Tanto o EAT quanto o BIT. O BIT é mais para bulimia. O BIT é mais aberto, né? Isso. Pode... O BIT seria questões mais abertas, e o que contempla o BIT, assim? Que vocês... Como é que funciona, né? O BIT, ele é mais para bulimia, né? No caso, daí, esse questionário, ou para bulimia nervosa ou tendências a ter compulsão, né? Então, era isso. Alguns colegas têm alguma pergunta para colocar? Então, parabéns, meninas. Se quiserem... Obrigada, prof. Parabéns pela apresentação, pelo domínio do assunto. Eu fiquei muito feliz em participar da pesquisa de vocês. Com certeza, ano que vem a gente vai ter uns bons resultados, né? Esse ano, prof, por favor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês têm inteiro falando do ano que vem, né? Mas é isso, meninas. Parabéns. Obrigada, professora. Obrigada, prof. Até mais. Até mais. Os próximos a apresentarem. Os
Oi, prof, tá me ouvindo? Tô, aham. Tá Mas, conseguindo ver o. mas você tem que aparecer também. Sim, eu vou botar o meu pelo celular, porque minha câmera do computador não tá pegando, peraí. Então, Não dando aparecendo. continuidade à apresentação do TCC, né, com as acadêmicas Aimee e Priscila. Então, deixa eu só ligar o cronograma aqui só um pouquinho. Assim que vocês estiverem confortáveis, pode começar a apresentação, meninas. Tá, então eu vou começar. Boa noite. O nosso TCC é eu, Priscila e Aimee. É sobre alimentos que auxiliam na prevenção da depressão. A nossa orientadora é a Paola. A nossa co-orientadora é a Raquel. Pode passar. Nossa, tô nervosa. Nossa estrutura da apresentação. A introdução é justificativa. Pode voltar. Os objetivos, a metodologia, a caracterização do trabalho, do estudo, a coleta e análise de dados, os resultados esperados, o cronograma de execução. Pode passar. A depressão é um transtorno depressivo maior, que tem causas multifatoriais, que vai desde uma perda de alguém que a gente ama até um término de um relacionamento ou sofrência na infância de bullying, e também quando tem muito estresse crônico, pode desencadear a depressão. Ela trata de uma doença que afeta a autoimagem e autoestima da pessoa, afetando a fisiologia do corpo e da mente. É como a nossa mente controla o nosso corpo, quando o nosso corpo, quando a nossa mente não está bem, automaticamente a gente não vai comer, a gente não vai ter ânimo de fazer as coisas, a gente não vai ter, a gente vai começar a ver as coisas assim mais sombrios, o mundo fica mais preto e branco e não tão colorido, e compromete o raciocínio e pode aparecer e pode acompanhar a humanidade em qualquer estágio do longo da vida. É como eu falei, pode ser desde uma criança que sofreu bullying até o idoso que foi abandonado no asilo, quando os filhos não dão mais bola e ele se sente muito sozinho. Isso pode desencadear uma depressão. E pessoas que sofrem com distúrbio de depressão apresentam uma tristeza profunda, angústia, sensação de vazio. Pode voltar. Perda de interesse, falta de ânimo, de apetite, alteração do sono, o retardo motor, ausência do prazer, dores, sintomas físicos. E quando isso é na metade do estágio da doença. Quando ela parte para um estágio mais grave, a pessoa tem mais pensamentos suicidas e pode levar à morte. Pode passar. A nossa justificativa a minha justificativa foi porque a minha mãe tem depressão e já faz uns 3 anos, ela ainda tem. E a Aimee também teve depressão e também tratou e ficou boa. E daí a gente juntou a nutrição com isso para tentar ajudar as pessoas que a gente gosta. E a gente acredita que pode ajudar de alguma maneira, junto com uma nutrição adequada, melhorando o estado clínico e buscando meios para evitar a doença de quem ainda não desenvolveu. Porque estudos mostram que a gente, quando tem uma alimentação saudável, prática de atividade física, um sono regulado, isso vai ajudar a não ter depressão a longo prazo. E quando tu tens uma alimentação com mais industrializados, um sono não adequado, o estresse crônico, isso pode desencadear muito a depressão. Pode passar.
Nosso objetivo geral, a gente pensou no primeiro momento de fazer questionário com essas pessoas, só que daí, como veio a pandemia, e também a gente pensou que essas pessoas são muito, elas não têm muito ânimo de fazer as coisas, e agora também com atendimento online, de terapias e psicólogo, aí a gente pensou só em fazer uma busca na literatura em alimentos ricos em triptofano, que auxiliam na manutenção da serotonina e contribui para a melhora da depressão. Como eu falei, né, a mente tem os nossos neurotransmissores que nos ajudam a se sentir feliz, a se sentir mais de bem com a vida, e quando esses neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina estão baixos, a gente é mais propensa a ser a pessoa mais triste, assim, sabe? Não ter muito ânimo para viver. Então a gente está nosso objetivo geral do nosso trabalho é buscar alimentos que ajudam a aumentar, talvez, esses níveis de neurotransmissores do nosso cérebro para tentar deixar a pessoa mais feliz. Agora, a Aimee vai continuar. Nossos objetivos específicos são pesquisar nas bases de dados alimentos ricos em triptofano, avaliar os alimentos, né, ricos de triptofano e a sua relação com a depressão, para a gente poder descrever quais os alimentos que aumentam a serotonina e contribuem na melhora da depressão. A nossa pergunta de partida foi essa. Apenas com uma alimentação específica, né, é possível baixar o número de casos de depressão? A nossa metodologia utilizada foi contemplando a pesquisa bibliográfica. Para Lima e Mioto, a pesquisa bibliográfica é sempre realizada para fundamentar teoricamente o objeto de estudo, que permite, através da flexibilidade na apreensão dos dados, maior alcance, garantindo o aprimoramento na definição dos procedimentos metodológicos, que permite, por sua vez, um leque de possibilidades na apreensão das múltiplas questões que envolvem o objeto de estudo. E, de acordo com o Gil, a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. A nossa coleta de dados ela vai ser feita no segundo semestre de 2020. Os nossos artigos serão buscados nas plataformas do Cielo, do PubMed, EBSCO e no portal VP. Foi definido como critério de inclusão artigos publicados entre os anos de 2010 e 2020, para que as pesquisas estejam com resultados mais recentes. A busca será realizada com os seguintes escritores: depressão, alimentação, dieta ocidental, triptofano, serotonina, dopamina e os neurotransmissores. A análise de dados será feita a partir de conteúdos publicados em artigos científicos, livros e na estatística descritiva, a fim de descrever como os alimentos específicos estudados apresentados no TCC serão capazes de ter efeito benéfico aos pacientes que têm depressão. Os nossos resultados esperados é que a gente possa encontrar na literatura a comprovação que uma alimentação saudável rica em alimentos com triptofano possa ajudar a prevenir a depressão a longo prazo, auxiliando as pessoas que já estão com essa doença a terem uma melhora significativa na qualidade de vida. O nosso cronograma de execução foi ali em abril, levantamento bibliográfico, março, abril também, e maio, né? Em junho a gente fez a elaboração do projeto, né, para poder entregar para a prof, a apresentação do projeto, coleta de dados preliminares ali em outubro e o procedimento experimental, agosto, a análise dos resultados, setembro, a discussão e a conclusão da pesquisa, outubro, a revisão final e a entrega da versão final, e novembro e dezembro vai ser a impressão, encadernação e a apresentação à banca examinadora. E essas são nossas referências. E nossos agradecimentos, fala. Se não Tá. Desculpa. Esqueci. Deixa eu voltar. Acho que eu parei de compartilhar, né? Parou.
Tá, os nossos agradecimentos são, primeiramente, a Deus, depois a nossa família, e as nós duas por termos uma outra desde o primeiro período, apoiando e aprendendo juntas. E também a nossa orientadora pela paciência e pelo aprendizado. E a todos os professores que passaram por nós e deixaram algum ensinamento. E obrigado a todos por toda a ajuda de sempre. É isso. Muito obrigada, meninas, pela apresentação. Vocês apresentaram em 9 minutos e 30 segundos. Tem algumas perguntinhas, se alguém quiser perguntar também sobre o trabalho de vocês, é que eu fiquei na dúvida ali que vocês colocaram. Tu pode compartilhar de novo, Aimee? Ó. Deixa eu abrir. Se puder colocar lá na metodologia. Eu fiquei na dúvida se seria portal VP. É tipo uma pós-graduação que tem lá em Floripa. Mas o que é? Uma base de dados? É a base de dados, eles têm artigos. Entendi. Daí vocês iriam buscar no site da VP, que seria, né? Isso. A gente achou um artigo lá, daí a gente colocou como referência. Uhum. O que a gente achou lá. Entendi. Tá. Daí vocês iriam pesquisar no portal VP algumas informações referentes à parte da busca, né? É porque lá é mais alimentos funcionais. Sim. Aí eles falam também que tem bastante relação o agrotóxico, essas coisas. Uhum. Na verdade, assim, se vocês forem buscar no Cielo, no PubMed, na IBESCO, vocês conseguem ter essas informações. Não precisa que, na verdade, eles contemplam artigos em inglês, né, que constam nessas bases de dados também. Então, vocês vão encontrar informações referentes a alimentos funcionais também, que podem atuar na questão da depressão, né, auxiliando aí nesse processo de doença, melhorando alguns níveis hormonais. Então, se vocês colocarem ali, eu sugiro deixar só mais a Cielo, PubMed e IBESCO, por não ser um site tão famoso, né? Forma de busca, né? Eu oriento vocês assim a manter só essa parte ali da Cielo, PubMed e IBESCO. Tá. Quando volta ali no objetivo também, se tu puder. Esse? No objetivo geral, isso. Quando tu fala ali, acho que a Pri que falou, né? Sim. Quando tu fala que vocês iriam inicialmente fazer uma pesquisa, né? Mas não foi possível por conta de porque é difícil avaliar esses indivíduos que têm essa doença. Aqui a gente coloca, na verdade, que às vezes durante um TCC é um pouco mais difícil a gente avaliar os níveis, né, de sensação, enfim, ou a questão da depressão, ou qualquer transtorno específico, situando algum alimento, ou, por exemplo, tu poderia avaliar o cacau, que tem alguns benefícios, ver se existe alguma correlação, algum benefício em relação a esse tratamento, mas aí é um alimento mais específico que a gente vai estar vendo se tem alguma diferença, né? Mas, por exemplo, avaliar se uma dieta adoece ou não o paciente, isso já é mais... Isso a gente não consegue fazer, né? Não consegue avaliar. Mas a gente consegue avaliar se alguns alimentos contribuem para melhora, se tem alguma relação na melhora do paciente que apresenta o transtorno da depressão. Mas então era isso, meninas. Parabéns pela apresentação, né? Pelo desenvolvimento do TCC. Eu sei que não é um momento muito fácil a gente estar nesse formato online, que acaba afetando um pouquinho o nosso contato pessoal, né? E até às vezes de fala, de encontro. E eu acho que
que vocês têm um trabalho bem interessante aí para fazer para o próximo módulo, tá bom? Parabéns Obrigada. e boa noite, meninas. Obrigada. Próximo, a Raiza e a Letícia. Aí, Mê, tu tem que tirar a apresentação. Muito obrigada. Boa noite, então. Estão me ouvindo? Raiza, Letícia? Boa noite. Tô ouvindo, boa noite. Boa noite. Então, vamos dar Eu não sei sequência. se a minha câmera está funcionando, Tá funcionando. tá? Vou compartilhar aqui a tela. Então, vamos dar sequência às apresentações de TCC, da Raiza e da Letícia. Deixa eu ligar aqui o cronograma. Posso dar início aqui? Sim. Ok. Então, o nosso estudo é sobre a avaliação do ambiente alimentar em um centro universitário privado do sul do país. A nossa orientadora é a Paola, e nós somos a Letícia e a Raiza. Essa é a estrutura da nossa apresentação, né? E a gente entra aqui na introdução. Então, é muito importante a gente falar sobre o que é o ambiente alimentar, porque a gente não costuma ouvir muito, né, falar sobre ambiente alimentar. O ambiente alimentar, ele é o termo utilizado para representar estruturas dinâmicas que sofrem influência de processos sociais e econômicos e que interferem no acesso aos alimentos ao longo do tempo. Então, com isso, a gente pode dizer que a aquisição e o consumo de alimentos e bebidas, eles estão relacionados ao ambiente alimentar em que nós estamos inseridos, né? Então, por exemplo, hábitos como a alimentação saudável, as práticas de atividade física, o quadro de doenças crônicas, elas também estão ligadas à noção que nós temos sobre o ambiente alimentar. Aqui a gente tem as variáveis, né, do ambiente alimentar. O ambiente alimentar ele é muito amplo e complexo, né? Então aqui a gente pode dar um pouquinho uma resumida, né? No ambiente alimentar a gente tem as variáveis políticas e governamentais e da indústria, né? Nós temos também as variáveis ambientais, o que inclui o ambiente nutricional do consumidor, que é, por exemplo, os estabelecimentos que nós temos ao redor, o acesso, o horário de funcionamento, se tem drive-thru, né? E dentro disso também a gente tem um ambiente nutricional e organizacional, que é a nossa casa, a escola, a universidade, como no caso, né, desse estudo que a gente está fazendo, e dentre outros. A gente tem também o ambiente nutricional da comunidade, que engloba, né, a disponibilidade de opções saudáveis, alimentos saudáveis, os preços, as promoções, a disposição dos produtos nas prateleiras e a informação nutricional. E dentro disso também a gente tem o ambiente da informação. Aqui também a gente tem as variáveis individuais, né, que são socioeconômicas, os fatores psicossociais e o ambiente nutricional que é percebido. E dentro disso, né, das variáveis individuais, a gente também pode englobar o comportamento, que seriam nossos padrões alimentares. Tudo isso está interligado, né? Por exemplo, as variáveis políticas, elas estão interligadas com o ambiente nutricional do consumidor, como
por exemplo, na periferia, pode ocorrer, por exemplo, as pessoas elas não terem muitas opções saudáveis ao redor, né? Enquanto em outras localizações é muito mais fácil da gente ter o acesso a uma alimentação saudável. E dentro das políticas governamentais, a gente também pode colocar o ambiente da informação, que é a mídia, né? E a mídia ela também está ligada ao ambiente nutricional da comunidade e o ambiente nutricional perseguido. Por exemplo, essa mídia ela fala muito sobre alimentos ultraprocessados. Então, é esse ambiente que a gente vai ter uma maior percepção, uma maior procura pelo ambiente, por esse tipo de alimento, né, que ele está sendo mais exposto na mídia. Então, aqui, dentro das variáveis ambientais, né, a gente tem o ambiente nutricional e organizacional, que ele também ele está ligado com nossos padrões alimentares, e os nossos padrões alimentares eles também estão ligados com as nossas variáveis individuais, né? Então, dentro do ambiente alimentar, a gente também pode caracterizar um ambiente alimentar que a gente pode falar como obesogênico, né? O ambiente alimentar obesogênico é aquele ambiente que ele induz ao excesso de peso e à obesidade, e esse ambiente é o atual que está propício a manter essa realidade, né? Por exemplo, aqui a gente colocou uma foto de uma praça de alimentação no shopping, e normalmente o que a gente vê é mais fast food, mais alimentos processados, e se tem opções saudáveis, são muito poucas, né? A padaria também é aquela vitrine, né, que enche os olhos, e também é um ambiente que ele induz o excesso de peso, a obesidade, né, porque não existem alimentos saudáveis disponíveis ali. Você tem uma salada de frutas, ou enfim, mínimas opções, né? E também a gente pode caracterizar, né, o ambiente alimentar obesogênico no mercado. Ele disponibiliza muitos alimentos ultraprocessados, e o que a gente vê de produtos saudáveis existe, mas assim, em proporção maior são os alimentos ultraprocessados, né? Então, a gente entra na nossa pergunta de partida, né, para o estudo: qual é o atual ambiente alimentar em um centro universitário privado do sul do país? A nossa justificativa, então. A gente sabe que na universidade tem um fluxo alto de pessoas e, consequentemente, muitas pessoas elas vão realizar refeições nesse local. Então, nessa universidade que nós vamos fazer o estudo, né, ela tem uma ausência de estudo sobre o ambiente alimentar, não existem muitos estudos sobre isso. Então, é importante também fazer esse estudo para traçar estratégias para promover uma alimentação saudável. Nosso objetivo geral, que é analisar o ambiente alimentar do centro universitário do sul do país, avaliando a qualidade nutricional dos alimentos e bebidas comercializados. E aqui entra a minha colega. Então, nossos objetivos específicos é identificar os alimentos e bebidas comercializados nas lanchonetes de uma instituição privada, analisar as características nutricionais dos alimentos e bebidas comercializados nas lanchonetes da instituição, conforme o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde de 2014. Nós também queremos realizar comparativo de preço dos alimentos e bebidas comercializados nas lanchonetes de uma instituição privada e verificar o incentivo à alimentação saudável nas lanchonetes de uma instituição privada. Trata-se de um estudo transversal e descritivo de caráter quantitativo. Então, a coleta de dados será realizada nas 2 lanchonetes localizadas no centro universitário. O instrumento aplicado para a coleta será o NAMES-R. Ele é um instrumento reconhecido como o primeiro instrumento extensivo para avaliação do ambiente alimentar. Nesse instrumento, tem a disponibilidade de informações, a gente vai ver a disponibilidade de informações nutricionais no estabelecimento, a estrutura física,
a variedade de alimentos ofertados e análise dos preços do cardápio. Além disso, eu não coloquei aí no slide, mas a gente vai analisar também os facilitadores de uma alimentação saudável. O que são os facilitadores? É para ver o apelo para opções saudáveis, se tem opções diet ou light, e se tem porções reduzidas, né? Nós vamos analisar também as barreiras para a alimentação saudável. Quais são as barreiras? É para ver se tem um apelo para o consumo de porções maiores, né? Se tem algumas notas desencorajando a substituição de itens do menu ou pedidos especiais, e se tem a possibilidade de consumir uma porção maior por um pequeno acréscimo no preço. Pode passar. A análise dos dados será apresentada conforme os objetivos do estudo. Caracterização do ambiente alimentar, identificação dos tipos e qualidade alimentar e nutricional dos produtos comercializados, conforme o guia alimentar, e análise dos preços dos produtos ofertados e o incentivo à alimentação saudável nos estabelecimentos. Para a caracterização do ambiente alimentar, identificação dos tipos e qualidade alimentar e nutricional dos produtos comercializados, será calculada a frequência absoluta e relativa das lanchonetes que comercializam cada tipo de alimento e bebida, e de todas as variáveis do instrumento NAMES. Além disso, será calculada a média e o desvio padrão das variáveis simétricas ou mediana e a amplitude das variáveis assimétricas, do número de opções dos alimentos e bebidas comercializados nos restaurantes e nas lanchonetes. As porções dos alimentos e bebidas industrializados serão descritos em gramas ou ml. E os preços de todos os produtos comercializados serão analisados na moeda real e calculada a média, desvio padrão ou mediana em amplitude, de acordo com a simetria dos dados. Pode passar. Os resultados esperados pela pesquisa é a mudança do ambiente alimentar da universidade, para assim torná-lo um ambiente que promova a saúde através do fornecimento de alimentos saudáveis. E a gente tem os objetivos específicos também, que é fazer com que as lanchonetes ofertem uma maior variedade de alimentos saudáveis. Nós também queríamos tentar incentivá-los a ofertar frutas in natura para os alunos, um preço justo para os alimentos saudáveis e informações de como é importante a gente manter um hábito saudável. Pode passar. Aí é o nosso cronograma de execução da pesquisa. Pode passar. As nossas referências. E os nossos agradecimentos, né, que é nossos sinceros agradecimentos à Paola, que nos orientou com muita dedicação e entusiasmo. Isso fez toda a diferença, Paola, muito obrigada, de coração. A gente também quer agradecer aos nossos familiares que nos apoiaram, tiveram paciência com a gente, com o nosso estresse para fazer essa correria da pesquisa, nossos companheiros, e é isso. Então é isso, meninas, muito obrigada. Deixa eu verificar aqui quantos minutos que... Então, vocês atingiram 11 minutos e 26 segundos da apresentação de vocês. Então, eu queria parabenizá-las, né, por toda essa caminhada que vocês tiveram durante a construção do projeto, né? Vocês estiveram bem engajadas, sempre no horário, sempre comprometidas com o trabalho, tiravam dúvidas. Então, eu tenho o maior orgulho, né, de ser uma parte de um projeto que a gente fez anteriormente, que era do nosso grupo de pesquisa também, e vendo que vocês se empenharam tanto, né, de discutir, de entender melhor sobre o ambiente alimentar, de a gente conversar sobre isso também, vocês estarem atentas aos assuntos que a gente discutia, né, e é isso, e essa caminhada que traz um bom trabalho e uma boa apresentação hoje, né? Não tenho dúvida do projeto que vocês vão fazer daqui para frente, da caminhada que vocês terão daqui para frente. E gostaria muito de parabenizar, né, a apresentação, o domínio do assunto. Adorei a explicação do ambiente alimentar. Eu acho que dá bem para entender e pontuar bem o que é isso, né? O que consiste o ambiente alimentar e quais as variáveis contribuem para a influência, e às vezes a gente não tem noção de que sim, influencia o local onde a gente está inserido a manter ou não um hábito e uma alimentação, e claro que depende de cultura,
convívio, né, onde está inserido, a questão econômica também, e principalmente emocional e social, né? Então, a gente tem todas essas variáveis contemplando aí e caracterizando, né, os padrões alimentares, como tu coloca ali. Então, parabéns, meninas, por, né, desejo sucesso e que sigam aí com essas pesquisas, né, estudando e se empenhando sempre, tá bom? Muito Tá obrigada bom. pela participação e boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Camila. Boa noite, Milena. Boa noite. Como é que tá o meu áudio aí? Dá pra ouvir bem? Dá para ouvir bem. O computador tá meio ruimzinho. Não, mas tá bem boa a imagem, tá tudo bem tranquilo. Tá Então fechou. pra ouvir, dá para... Eu vou apresentar daqui, tá, Paola? Claro, isso aí. Então, vamos à sequência de apresentação das acadêmicas Camila e Milena. Deixa eu só ligar só um pouquinho, deixa eu só ligar o cronômetro aqui. Se vocês estiverem disponíveis, podem começar. Tá, deixa eu só me organizar aqui. Então, estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Então, vou começar, tá? Então, o nosso é a utilização de suplementos, né, por praticantes de musculação e a indicação pelos profissionais. A nossa orientadora é a Paula Cargni e as acadêmicas sou eu, Camila Nunes, e a Milena Russo. Tá aqui. Bom, hoje em dia a gente consegue perceber, né, um aumento elevado no número de pessoas que fazem uso de suplementação. Pessoas que buscam pela saúde, pela promoção da saúde em si, né, pela uma melhora no desempenho atlético, na performance e no aspecto físico também. E essas pessoas, elas acabam optando muito pela suplementação alimentar, né? Que hoje em dia a gente tem uma variedade absurda assim no mercado de suplementos que vem para ajudar e auxiliar aí nesse ganho de massa, perda de gordura, enfim, tudo que o mercado nos oferece nesse âmbito, né? E o interesse pela nutrição esportiva favorece bastante o consumo desses produtos. E o que são os suplementos, né? Os suplementos em si são compostos basicamente por ácidos graxos, um composto com minerais, proteínas, aminoácidos. Todos esses compostos vêm para auxiliar na manutenção da hipertrofia, tá? Todos esses itens que eu citei, né, eles já fazem parte da dieta convencional. Então, o suplemento ele vem para complementar a dieta em si. E hoje em dia, tem alguns grupos que buscam orientação, né, profissionais e alguns outros grupos que buscam orientação através de amigos, professores da academia, acabam fazendo compras diretas, né, em lojas de suplemento. E a gente sabe que uma alimentação adequada, uma alimentação individualizada, somado, né, associado à prática de exercício, já traz um resultado bem bacana aí para esse objetivo desse público, né? Então, o que as pessoas acabam projetando na suplementação, pelo que a gente, né, pode ver nos artigos? Elas acabam projetando como se fosse uma fórmula mágica, algo que trouxesse um resultado mais rápido, assim, né? E acabam, né, recorrendo a esses recursos. E utilizando, né, fazendo a utilização de um produto com um número pequeno de estudos, que é o caso de bastante suplementos que eram vendidos por um motivo
e depois vieram estudos e evidências, né, mostrando de que ele não tinha aquela eficácia pelo qual ele era vendido. A mídia, né, tem uma influência bem forte quanto a esse consumo, né? Hoje, nas mídias digitais, a gente tem muita propaganda, as próprias lojas em si, donas de suplemento, investem bastante em marketing justamente para influenciar no consumo desses produtos. E a falta de informação nutricional, né, dos produtos, a composição deles. A justificativa do nosso trabalho é sobre o elevado número de adeptos, né, que hoje em dia, todo lugar que a gente vá, não só nas academias, mas em todo o âmbito voltado ao esporte, a maioria das pessoas, 80%, faz o uso dessa suplementação. Então, para os profissionais que, né, querem trabalhar nessa área, é importantíssimo saber o consumo desses praticantes, né? E a deficiência por parte da orientação, né? A gente busca saber de onde provém essa orientação, porque muitas vezes as pessoas acabam tendo bastante orientação de pessoas que não entendem tanto, não têm um conhecimento completo sobre o assunto e acabam orientando ou indicando coisas que deu certo para ele e acaba se baseando nisso, né? Enfim. Informações sobre os produtos, a individualidade de cada um, a gente vai estar disponibilizando também, e a finalidade dos produtos, dos suplementos em si. Em objetivo geral, né, a gente vai verificar o tipo de suplemento alimentar que os praticantes de musculação consomem. A gente escolheu esse público em específico, né, porque a gente vai estar aplicando questionário em uma academia, e a gente quer saber, né, quais são os suplementos que eles mais utilizam. Então, diante disso, a nossa pergunta de partida é: qual é a fonte de informação dos usuários de suplementos esportivos? Agora a Milena vai continuar. Boa noite a todos. E eu vou continuar aqui dos objetivos específicos. Então, os nossos objetivos específicos são avaliar o consumo desses suplementos por praticantes de musculação de uma academia de Balneário Camboriú. Verificar também a origem da indicação desses produtos, para ver se eles realmente são confiáveis, de onde eles tiraram essa informação, se foi um vizinho, se foi um amigo, se foi o vendedor que passou a informação de que esse suplemento era válido. Pode passar. Então, o nosso estudo é caracterizado como um estudo transversal, que seria, então, a causa e o resultado, que são visualizados juntos, podendo apresentar um estudo de incidência e prevalência. E também é um estudo descritivo, que o estudo descritivo evidencia as características das pessoas, algo que possa ser analisado. É um estudo qualitativo e quantitativo, que caracteriza, então, um estudo misto. O estudo qualitativo significa que muitas vezes as variáveis são utilizadas, mas que elas podem também não ser utilizadas se a ideia não for predominante. O estudo quantitativo já é bem diferente do qualitativo. Ele analisa fatos, acontecimentos, e não a gravidade de algum caso em si. Pode trocar. A gente optou, então, por fazer o questionário online, porque a gente acredita que, assim, mais pessoas vão participar, porque é uma maneira mais fácil de ser aplicada, e também pela situação que a gente se encontra agora de quarentena, então não teria contato nenhum, né? E essas pessoas, então, que vão participar da pesquisa, vão assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, onde elas vão ter acesso ao nosso projeto a qualquer momento. Serão 10 questões abertas e fechadas, e nessas questões vão conter as iniciais do nome, sexo, qual tipo de atividade física que essa pessoa pratica, se ela faz somente musculação ou é aliado a alguma atividade aeróbia, há quanto tempo essa pessoa pratica exercício, se é 1 ano, 2 anos, 5 anos, 3 meses, qual o objetivo dessa pessoa, se é ganho de massa muscular, se é hipertrofia,
quais os suplementos essa pessoa está utilizando no momento, o uso de multivitamínico, ver se ela alia a suplementação dela a um multivitamínico, ou se só usa suplementação, ou se não usa. E se ela observou alguma mudança corporal após a atividade física ou após o uso de algum suplemento. E quem, então, indicou, se foi uma pessoa apropriada a isso, ou se foi alguém que não entende muito sobre o assunto. Pode trocar. A análise dos dados, então, serão coletados e tabulados pelo programa Microsoft, e a gente vai utilizar a estatística descritiva para fazer, e o questionário vai ser escolha. Os resultados que a gente espera, então, é que as pessoas usuárias de suplementos tenham conhecimento de quais suplementos são mais utilizados pelos praticantes de musculação. E que os mesmos também saibam para o que realmente o produto serve, qual a sua finalidade, se esse suplemento é específico para ela ou não, e que ela tenha uma boa orientação de forma individualizada, de acordo com a necessidade e o objetivo dela. Aqui está o nosso cronograma de execução da pesquisa, então. A elaboração do projeto aconteceu em março, abril, maio e junho. O envio para o Comitê de Ética e Pesquisa está sendo agora, né, junho e julho. A coleta de dados vai acontecer em agosto e setembro. A análise dos dados em outubro. A elaboração do relatório para o CEP em outubro e novembro. A redação do artigo científico em outubro e novembro também. A apresentação do TCC total, no final, em dezembro. E o envio do relatório ao Comitê de Ética e Pesquisa em dezembro. Aqui tá as nossas referências, então, que a gente utilizou para fazer o trabalho. E os nossos agradecimentos, que, em primeiro lugar, a gente agradece a Deus por a gente ter saúde, para permitir que possamos viver as nossas vidas, e viver os nossos sonhos todos os dias. A nossa família por estar sempre nos apoiando em todas as nossas situações. E a nossa orientadora, Paola, que foi sempre paciente e sempre nos ajudou quando a gente solicitou. E é isso. Obrigada. Obrigada, então, meninas, pela apresentação de vocês. Vocês apresentaram em 11 minutos e 7 segundos. Deixa eu só voltar aqui. Então, eu queria parabenizar a apresentação de vocês, ficou bem dinâmico, eu gostei, né, da parte introdutória ali, que vocês conseguiram dinamizar, falar um pouquinho sobre o uso da suplementação, também a evolução durante toda a construção do projeto. Eu sei que não é fácil, né, principalmente a gente estar online, fazer um projeto e entender, às vezes, o que o outro está falando, e se encontrar. Então, não foi fácil para vocês, como não foi fácil para os outros colegas, né? Então, a gente está num momento que eu fico muito feliz em assistir a apresentação de vocês e ver como vocês melhoraram ao longo do tempo. Tenho certeza também que a gente vai fazer um bom trabalho, né? E que possamos estar juntas aí, contribuindo e fazendo pesquisa, né? E aprender um pouquinho mais sobre essas questões específicas, né, que a gente quer entender um pouquinho sobre a suplementação, né? Vocês falaram bem a questão dos questionários, né, que eu ficava incomodando vocês com as informações, e a gente o que seria, né, como que a gente vai colocar, vamos colocar na plataforma, como que vocês vão perguntar. Então é isso aí, meninas, parabéns pela caminhada de vocês, eu desejo sucesso, né? E muito obrigada pela apresentação. Obrigada, A gente que agradece. Muito obrigada. Acho que a gente foi a dupla que mais deu trabalho para a prof, né? Que mais incomodou. É tão legal quando a gente discute e a gente conversa sobre isso, né? Às vezes é algo que a gente domina, então às vezes é mais fácil. E é essa construção, né? O importante é vocês se dedicarem ao que vocês querem aprender, ao que vocês querem pesquisar, ao que vocês querem ser, né? Eu acho que isso é muito importante.
a gente buscar e estudar e entender o que a gente quer estudar, saber sobre as informações, pesquisar, né? Ler é muito importante, até para a gente aprender a escrever, aprender a desenvolver e ajeitar e arrumar e volta ali, enfim. É essa construção e a gente segue firme aí para os próximos, para vocês aplicarem a pesquisa de vocês. Espero que o cenário seja bom daqui para frente para todos os trabalhos, para todos os projetos, tá bom? Parabéns, então, meninas. Muito Obrigada. Podemos dar seguimento, então. Acho que é o João agora, né? Acho que não estou te escutando, João. Acho que está sem som, parece que está baixo, assim. Eu aconselho você entrar pelo celular, que daí tu pode passar a tua apresentação e... Deixa eu só aceitar aqui. Mas tem que desligar o seu computador, o áudio e o som. Que daí para não dar eco. Tranquilo, agora tá me escutando tranquilamente? Tô, ótimo. Tá, deixa eu botar aqui então a tela inteira. Paula, 15 ou 20 minutos? 20 minutos. 20 minutos. É que a minha apresentação ficou um pouco longa, daí eu preciso cronometrar aqui. Eu vou ver aqui no horário do celular, porque daí eu consigo cortar algumas partes e deixar só o principal, sabe? E se eu tiver tempo, daí eu vou falando. Eu vou falando apresentação, tu que manda. Certo, então estão vendo minha tela, né? Vamos ver. Isso aí. Isso aí, perfeito. Então, bom, o áudio está tranquilo? O áudio está bom? Ótimo, tá bem bom. Tá. Então, o meu TCC, ele é um pouco diferente dos outros. Normalmente vocês viram, vão fazer pesquisa em academia, fazer pesquisa com alguma coisa, um estudo de campo. O meu já é uma revisão bibliográfica. Eu vou tirar da literatura científica alguns artigos falando sobre 20 tipos de dieta. Eu ainda estou fazendo e-book, né? Ele não está totalmente pronto. Faltam umas 2, 3 dietas e depois passar para o layout. Mas assim que ficar pronto, daí eu também já mando ali no grupo da turma para vocês verem. E a princípio vão ser 20 tipos de dieta. Pode ser que eu acabe adicionando mais alguma outra dieta ao longo do tempo, né? E o título é Como Funciona os principais 20 tipos de dietas da moda. Então, a professora orientadora é a Paola e a co-orientadora foi a Renata, que ela acabou me ajudando em algumas coisas também. Então, a introdução. Hoje em dia, a gente sabe que está crescendo e o ambiente em que a gente vive está cada vez mais obesogênico. As pessoas estão se alimentando com o que a gente chama de dieta ocidental, sendo cada vez mais sedentárias, e o índice de doenças relacionadas a esse estilo de vida estão cada vez mais aumentando, como doenças crônicas não transmissíveis, né? Hipertensão, diabetes, todas essas doenças relacionadas com a obesidade. Então, esse é o cenário mundial e tem um estudo bem bacana que ele faz uma estimativa que em 2050, inclusive os jovens, a gente já vê alguns jovens, né? Mas ele mostra que provavelmente muitos jovens vão começar a ser acometidos por essas doenças crônicas não transmissíveis. Dislipidemia também é uma delas, e isso pode ser revertido, né? E é justamente por esses maus hábitos alimentares que esse tipo de doença acontece. E pode ser pode ser totalmente revertido esse tipo de doença simplesmente com alimentação e atividade física. E tendo em vista que
as pessoas buscam esse emagrecimento, a pessoa está um pouco gordinha e tal, não está gostando da aparência que vê no espelho, tendo essa demanda pela estética, não só pela saúde, mas pela estética também, de ficar um pouco mais musculoso, mais musculosa, ficar com uma barriga mais de tanquinho, acontece que muitas pessoas vendem dietas nas mídias sociais, principalmente no Instagram, né? E acontecendo alguns, por exemplo, o que a gente chama de dieta da moda, às vezes uns desafios de 30 dias, foi muito disseminado a low carb um tempo atrás, a cetogênica, como dietas milagrosas e que tu vai ter um resultado absurdamente rápido. E só que a gente sabe que isso aí pode ser não duradouro, e como as gurias já falaram em outros trabalhos, isso pode acabar cometendo num transtorno alimentar. Isso porque quando a gente tem uma perda abrupta de peso, se a gente não tiver com a cabeça boa, com a cabeça tranquila e saber que aquilo é uma fase, pode acarretar muito em compulsões alimentares e ocasionar o efeito rebote ou o efeito sanfona. O efeito sanfona é um pouco diferente, né? O efeito sanfona é tu emagrecer, ter o efeito rebote, daí fazer uma dieta mais restritiva ainda, ou então aumentar o grau de treinamento físico, daí tu emagrece de novo, tem outro efeito rebote, e assim vai. E isso mexe muito com a nossa cabeça. Então, é dever de nós, né, nutricionistas, estudantes de nutrição, entender todos esses tipos de dieta, porque apesar de serem dietas da moda e serem disseminadas como milagrosas, muitas delas não são milagrosas, mas elas têm eficácia, sim, para um determinado paciente, para um determinado público, e a gente tem que saber, a gente tem que entender até onde vai essa aplicabilidade de cada dieta. E aqui eu só botei aqui eu encurtei, né, a frase do Código de Ética, do artigo 38, que a gente tem que adequar as condutas e práticas profissionais às necessidades do indivíduo, coletividade e serviços visando a promoção da saúde. Então, a gente tem que entender que tipo de dieta serve para aquele paciente em específico, sem ceder pelo modismo e pressões mercadológicas, né? Não fazer uma dieta porque simplesmente está na moda. Bom, a justificativa do trabalho, da criação do e-book é justamente contribuir para os estudantes, tudo isso que eu falei, de uma forma, então, é desenvolver o e-book, 20 tipos de dieta. O objetivo específico, então, é analisar por meio da literatura científica, ter uma linguagem técnica ao mesmo tempo que facilitada. Isso porque a gente tem que ter... a ideia do e-book é mais para ser um guia, da pessoa pensar, escutei, sei lá, dieta 10, como é que funciona? Vai lá no e-book, lê rapidinho, de uma forma simples, e ela já entende. Então, apesar de ser para estudante, eu gostaria de ter uma escrita facilitada a ponto de um leigo também ter essa compreensão de como funciona cada tipo de dieta. Basicamente uma revisão bibliográfica. Eu tirei também do Cielo, do IBESCO, mas principalmente do PubMed. A maioria dos meus artigos que eu busquei até agora foram do PubMed, de 2005 até 2020. Bom, quais seriam então essas 20 tipos de dietas, né? Basicamente se divide em 3 grupos. Hipertrofia, que daí, dieta para hipertrofia não existem vários tipos de dieta para hipertrofia e ponto, né? Dietas de emagrecimento, daí nessa aí já é caracterizado várias categorias, como jejum intermitente, que pode ser uma dieta utilizada para geração de déficit calórico, low carb, cetogênica, HCG, por exemplo, se funciona já é outra história, mas seria caracterizado como uma dieta para emagrecimento. E também e os outros ali, que é estilo de vida, por exemplo, vegetarianismo estrito, né? Que daí tem mais a ver com ideologias, assim, escolhas de vida, para prevenir e tratar patologias ou promover saúde, no caso da dieta DASH, que seria para prevenção e auxílio na hipertensão, né? E estratégias esportivas, tal como desidratação e o carb up, que as gurias também falaram. Por exemplo, Train Low Compete High, que é um tipo de dieta para adaptação metabólica do atleta acabar oxidando mais gordura para chegar no campeonato e ter esse efeito poupador de glicogênio. Bom, eu destaquei aqui
emagrecimento e hipertrofia, porque agora vamos para as 20 dietas, né? E eu destaquei essas duas porque basicamente é o que a maioria das pessoas procuram no consultório quando em relação à estética, né? Eu vou tentar falar sobre essas duas, se der tempo. Eu já vi aí que passou um tempo, não sei se vai dar, mas vou tentar falar sobre essas duas hoje. E daí aqui tem as outras: dieta para rendimento, jejum intermitente, low carb, cetogênica, ciclo de carboidratos, carb backloading, dieta à base de planta, dieta vegetariana estrita. Aqui tem algumas outras: a dieta ocidental, que eu já citei também, a detox, DASH, paleolítica, alcalina, HCG, a Whole 30 e as unidades são dietas muito disseminadas no meio do CrossFit. Essa Whole 30 é bem parecida com uma dieta paleolítica, é uma dieta que, em teoria, é saudável, porém ela exclui alguns grupamentos alimentares, como as leguminosas e tal. E a gente sabe que não necessariamente para ser saudável a gente precisa excluir feijão, por exemplo. A Whole 30 é basicamente uma dieta paleolítica que dura 30 dias, é como se fosse um desafio de 30 dias. E a Zone Diet também foi bem disseminada no CrossFit. E a 21ª aqui seria um capítulo extra, que é sobre a melhor dieta do mundo. Eu não vou falar qual é, né? E queria deixar o questionamento para vocês, se vocês acham que realmente existe a melhor dieta do mundo. Na minha opinião, existe. Eu já até escrevi esse capítulo do livro, do e-book. Vamos lá. Bom, então, mas antes da gente saber de como funciona cada tipo de dieta, a gente tem que saber como funciona a estrutura, a fundamentação de uma dieta. Uma dieta básica, né? Eu dei esse nome aqui. Então, como montar uma dieta? Primeiramente, a gente tem que saber quem é o nosso paciente, quem é aquela pessoa que está na nossa frente. E a gente descobre isso através da anamnese, perguntando sobre objetivos, perguntando sobre históricos de doença, históricos familiares. E a partir da anamnese, a gente já vai ter muitos dados para direcionar o nosso planejamento alimentar. Então, o segundo passo seria a avaliação antropométrica, e onde a gente vai definir se o paciente, por exemplo, o paciente vai chegar lá no consultório dizendo que quer ganhar massa muscular. Daí a gente vai fazer uma avaliação antropométrica e a gente pode perceber que o que ele precisa naquele momento, porque às vezes nem o paciente sabe direito o que quer. Ele quer estar bem na frente do espelho, quer ir para a praia, quer se ver bem. E às vezes o que ele precisa mesmo é um pouco de redução de gordura. Claro que daí a gente vai ter que conversar com aquele paciente exatamente para saber se ele quer ganhar massa muscular, se ele ficaria satisfeito mesmo tendo um percentual de gordura um pouco mais alto, ou então se ele não gostaria disso. Então, nesse caso hipotético que eu estou dando, a gente precisaria primeiro fazer uma definição ali, né, uma dieta mais de emagrecimento. Depois disso, a gente vai definir o gasto energético total, através das fórmulas que a gente já conhece também, TMB e fator atividade. E na anamnese, a gente já vai ter informação de como vai ser o quarto passo ali que eu botei, né, se vai ser hipocalórica, hipercalórica, se vai ser superávit ou déficit calórico, ou então se vai manter as calorias em relação ao gasto energético total. Depois disso, a gente vai fazer a distribuição de macronutrientes, e por aí vai sexto passo, que pode ser exames laboratoriais, se ele trouxe, se tu pediu, pode ser suplementação nesse caso, ou então metas, e por aí vai na consulta. Bom, tenho tempo, Paula, ainda? Estamos em 12 minutos, exatamente. Tá, então eu tenho 8. Dá tempo aqui de falar da dieta para hipertrofia. Bom, então, definido todos os passos que eu falei anteriormente, a gente sabendo quanto que é o gasto energético do paciente numa dieta para hipertrofia, depois que a gente decidiu que a gente vai fazer uma dieta voltada para hipertrofia, a gente tem que colocar um superávit calórico, e normalmente de 500 a 1.000 calorias. Só que de 500 a 1.000 calorias é muita diferença, então a gente tem que saber
o quanto que a gente vai colocar. Se a gente colocar um superávit de 500 calorias, ele vai ter um resultado, e de 1.000 calorias, ele vai ter outro resultado. Isso porque, por exemplo, algumas pessoas, se a gente colocar um superávit tão grande assim, como 1.000 calorias, pode ser que aumente significativamente a quantidade de gordura, que isso a gente não quer para o nosso paciente, muito menos ele também. Mas tem certas pessoas, como, por exemplo, pessoas muito sensíveis à insulina, que podem se beneficiar, sim, com uma dieta com superávit de 1.000 calorias. E isso a gente teria que um dos parâmetros que a gente deve avaliar antes de submeter um superávit calórico. Então, depois disso, a gente vai para a distribuição de macronutrientes. Para hipertrofia, que diferentemente do que a maioria das pessoas acham, as pessoas acham que o maior foco deve ser na proteína, e acabam consumindo 3, 4 gramas de proteína por quilo por dia, e na verdade não. Ali, como eu botei no slide, de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo por dia é mais que o suficiente para essa maximização de síntese proteica muscular. E isso aí é facilmente obtido. É muito fácil obter 1,6 gramas de proteína, contando com as proteínas de origem animal e vegetal na dieta. Então, isso é uma coisa que a gente tem que explicar para o paciente também, né? Porque pode acontecer dele achar, mas não tem pouca proteína aqui, daí a gente tem que saber explicar o porquê que tem essa margem. Sobre refeição, existem alguns artigos bem interessantes que, para maximização de síntese proteica muscular, 20 gramas já é necessário. Menos que isso não é interessante, porque a gente não vai estar atingindo o máximo de síntese proteica muscular. Só que mais do que isso, não que tu não possa, mas não é necessário, porque mais do que isso a gente não vai ter benefícios adicionais em relação à síntese proteica muscular. Não que a gente não vá utilizar o restante, né? Digamos que a gente colocou 25 gramas numa refeição, não que a gente não vá utilizar essas 5 gramas, mas para a síntese proteica muscular, ela não vai ser utilizada, vai ser utilizada para outra função. No caso se for um paciente vegano, vegetariano estrito, né? A quantidade deveria ser, então, de 30 gramas. Isso porque a maioria dos alimentos de origem vegetal tem uma quantidade de leucina, que é um aminoácido essencial, menor, e ele é intimamente associado com a síntese proteica muscular. Ele é um aminoácido que ativa a síntese proteica muscular. E para a gente ter a mesma quantidade de leucina que a gente tem em alimentos de origem animal, em alimentos de origem vegetal a gente precisa de 30 gramas. Então, isso aí é algo que tem que ser avaliado caso o paciente seja vegetariano. Porém, em pós-treino de treino full body, ou seja, pessoas que praticam crossfit, pessoas que fazem treino funcional, ou, por exemplo, uma pessoa que foi lá para a academia, fez supino, agachamento, levantamento terra e rosca direta. Ele treinou o corpo inteiro. Então, isso aí é caracterizado como um treino full body. Tem alguns estudos que mostram que a maximização da síntese proteica, ela acontece até com 40 gramas nesses treinos full body e antes de dormir, na última refeição. Então, é interessante, se o nosso paciente faz uma dessas modalidades que eu falei, e colocar 40 gramas no pós-treino. Se, por exemplo, ele faz músculos isolados na academia, hoje é peito, amanhã é costas, tu pode colocar 20 gramas ao invés de 40. E antes de dormir, o nosso corpo também aceita 40 gramas, então pode ser que seja interessante para a hipertrofia a gente colocar 40 gramas antes de dormir também. Lipídio é o que a gente já conhece, de 15% a 30%, e carboidratos tem uma margem muito grande. Nesse caso, a gente vai decidir ali conforme a gente vai colocando os alimentos no software ali, onde tu calcula a tua dieta, e depois que bateu a margem de lipídio de proteína, tu pode jogar
o restante todo para suprir o superávit calórico que tu determinou no início da dieta em carboidrato. Isso é muito benéfico, porque quanto mais carboidrato teu paciente tiver, melhor vai ser o rendimento dele no treino. Consequentemente, ele vai ter mais força, mais energia, vai treinar melhor e vai hipertrofiar mais. Vamos lá? Então, os resultados esperados é justamente isso aí que eu expliquei da dieta para hipertrofia, fazer com todos os outros tipos de dieta, explicar bem, minuciosamente bem, de forma simples, como funciona a fundamentação de cada dieta para as pessoas, principalmente estudantes de nutrição, mas nutricionistas também podem se beneficiar, e saber, né, quando uma dieta é mito, quando ela não tem serventia para nada, como, por exemplo, a dieta do HCG, ali, que eu citei acima, que é vendida como uma dieta para emagrecimento, mas a gente sabe que não serve para nada e traz mais danos do que benefícios. E seria isso. Uma maneira simples de explicar, uma didática. E é isso aí. Aqui está o cronograma das entregas de cada parte, as referências que eu utilizei para fazer até aqui. Queria te agradecer, Paola, porque sempre que eu te chamei ali no WhatsApp, te perguntei alguma coisa, precisei de ti, tu foi bem responsiva, respondeu de uma maneira rápida e da melhor forma possível. E seria isso. Agora o e-book está quase ficando pronto já, é só fazer o layout. Falta alguns tipos de dieta ainda. E aqui é o que eu tinha preparado para falar mais, só que não deu tempo, né? Então, bom, é isso aí. Minha apresentação. Então tá, muito obrigada, João, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês estudam, né? E tem total habilidade na fala em relação ao que vocês estão falando. Eu acho que isso é muito importante, né? Quanto aluno, quanto acadêmico, quanto nutricionista. Então, obrigado pela tua apresentação, né? Tenho certeza que tu vai fazer um bom trabalho. Então, parabéns por essa caminhada, né? Pela construção, eu acho que cada um de vocês tem tem uma referência, buscam se desenvolver em alguma parte, então é muito legal ouvir uma aula, né? Eu vejo que muitos falaram bem, estudaram um assunto, alguns já, né, como o João, já vinha fazendo essa pesquisa anteriormente e conseguiu contemplar algumas informações. Então, parabéns, João, tenho certeza que tu vai fazer um bom trabalho, né? E todos vão querer ver o e-book pronto para ter uma base do que a literatura coloca de informações, do quanto existem evidências científicas quanto a algumas dietas, né? Que a gente pode utilizar como alternativa, né, em alguns atendimentos, enfim. Então, é muito importante que a gente tenha um conhecimento que a gente utilize e se baseie de evidências científicas, né? Então, parabéns, muito obrigada, né? A tua fala, eu acho que cada vez tu vai desenvolvendo mais, porque eu vejo que vocês têm essa habilidade, né, principalmente com o vídeo, e cada vez vocês vão falando mais, né? Então, parabéns. Certo, muito obrigado. Tinha dado 19 minutos. Bah, na risca? Na risca. Agora eu acabei, deu 21 e pouquinho na nossa fala aqui. Mas muito obrigada, João. Parabéns pelo teu desenvolvimento durante esse momento, né? Sei que não é fácil a gente online nesse formato, às vezes é mais difícil a gente ser clara, né, em relação às orientações, e vocês também, às vezes a gente fica pontuando na mesma tecla, então acho que o nosso grupo e a turma de vocês, eu acho que tem essa habilidade, vocês são bem unidos, né? Vocês trocam bastante informações, e isso é muito legal da graduação, que vocês, em cada um com
o objetivo de vocês, o que vocês gostam de estudar, né? Vocês troquem essas informações entre si. Tá bom? Por isso que eu gosto que vocês participem, assim, né? Que vocês estejam juntos no momento de apresentação, porque é a pesquisa e a gente consegue ter mais informações sobre isso, né? Tá certo? Muito obrigada, João. Boa noite. E agora é a última, a Taine, né? Dá para me escutar, prof? Sim, estamos escutando. Tá, peraí, deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui. Tá me vendo? Tô. Ai, meu Deus. Ô, prof, é aqui em apresentar agora? Isto. Tu queres que eu passe para ti? Ah, eu acho que eu vou preferir, porque não tá rolando aqui. Eu não sei fazer isso. Eu te mandei no e-mail ali. Só um pouquinho. Gente, eu não consigo me ver. É que eu acho que tu tá me vendo? Tô. É porque tu tem que clicar na sua imagem para ela aparecer. Tô nervosa. Não precisa ficar. Cadê eu, gente? Taine, tu me mandou em PDF só não é a tua apresentação, teu projeto. Ah, não, eu mandei um agora há pouco. Tá. Peraí. Eu acho que tu me mandou teu projeto em PDF. Ah, será que não deu errado? Peraí, deixa eu te mandar aqui. Pode me mandar no... Ah, tá, agora apareceu aqui. Apareceu? Uhum. Pois é. Um momentinho. O João não desligou a câmera. Meu Deus! O que é isso, gente? João! Tá, vamos apresentar agora, daí a gente tira a imagem do João ali. João, acho que você... Acho que ele esqueceu a... Vamos lá. Tá, vamos lá. Deixa eu só começar aqui a... Só um pouquinho. Pode começar. Tá, pode passar. Tá aparecendo aí para vocês? Uhum. Tá, o meu projeto de pesquisa de TCC é Introdução Alimentar Precoce em Crianças. A minha professora orientadora é a Paula e a co-orientadora vai ser a Raquel. Só que eu não consegui ter muito contato com ela, eu também nem tentei muito, mas ela vai me auxiliar depois. É só eu que faço esse trabalho. Pode passar. Pode passar. Ah, tá. Eu vou começar com um trechinho da OMS, que é
A OMS, endosada pelo Ministério da Saúde do Brasil, recomenda aleitamento materno por 2 anos ou mais, sendo exclusivo nos primeiros 6 meses. Não há vantagens em se iniciar os alimentos complementares antes dos 6 meses. Eu comecei com esse trecho porque tem muito a ver com o meu trabalho, onde eu quero analisar as causas da introdução alimentar precoce em crianças e o porquê dessas causas, o porquê que a mãe acaba alimentando a criança com fórmulas ou outros alimentos complementares, deixa de amamentar antes dos 6 meses. E muitos desses motivos acabam sendo sociais, culturais e fisiológicos da mãe. Sociais, culturais e fisiológicos eu digo como a volta da mãe ao trabalho, a mãe achar mais prático dar uma fórmula ou uma comidinha pronta, o mito de achar que o leite é fraco, de achar que a criança precisa de algo complementar, às vezes da falta de experiência da mãe de primeira viagem, de não ter a experiência de amamentar, a vergonha, às vezes, de amamentar em locais públicos, a falta de informação, de achar que uma fórmula talvez é melhor do que o leite materno, e a falta de experiência mesmo, assim. E também tem questões fisiológicas, como algumas mães que sentem dores, ressecamento do leite, ressecamento das mamas, fissuras no bico do peito, e que por esses motivos às vezes acabam deixando a amamentação de lado e parte para outras saídas. Pode passar. Então, o leite materno, ele tem total qualidade no crescimento e no desenvolvimento da criança, tanto em questão de crescimento, questão psicológico e intelectual, em questão imunológica também, ele ajuda totalmente, assim. E a introdução alimentar precoce, ela acaba criando muitas desvantagens para o bebê, para a criança, como intolerâncias alimentares, alergia, maior risco de doenças infecciosas, principalmente gastrointestinais, que o leite ele tem composições que ajudam muito na imunidade e às vezes uma contaminação cruzada de um alimento ofertado pode dar doenças infecciosas gastrointestinal ou gastro, né? E também o risco de alergias, e até tem estudos que falam que interfere no QI da criança. E até antes dos 6 meses, muitas mães acabam complementando a alimentação, o que também não é necessário. Pode pular. O leite materno possui compostos com moléculas biologicamente ativas para a imunidade. Ele tem grande influência na imunidade da criança pelos seus compostos mesmos. O desmame precoce antes dos 6 meses de vida do bebê reduz a absorção de alguns micronutrientes, principalmente o ferro. Com a falta dessa absorção, que é o do ferro, isso acaba tendo mais chance da criança, do bebê, ter anemias. Isso é muito comum em crianças que não são amamentadas até pelo menos os 6 meses. Pode pular, prof. Tá, o meu trabalho, então, justifica que o desmame precoce pode influenciar na saúde futura da criança até a vida adulta, como, no caso, eu disse, das intolerâncias, alergias, doenças. A introdução alimentar antes do 6º mês de vida pode aumentar o risco de doenças infecciosas, alergias, baixo desenvolvimento intelectual e baixa na imunidade. Aí eu vou dar uma explicação sobre o leite, porque o primeiro leite da mamada ali, depois do parto, ele é chamado de colostro, e esse colostro, ele é mais rico em proteína e menos gordura, e a proteína desse leite é a lactalbumina,
que é diferente do leite de vaca, por exemplo, que é a caseína. E a lactoalbumina, ela é melhor de digerir, é melhor para a digestão da criança. Já a caseína dificulta isso. Aí já tem uma diferença entre os dois leites. E aí depois o segundo leite, que é o posterior, que já é mais para o final, ele é um leite mais rico em calorias, porque a cada mamada ele aumenta o teor de gordura, e aí já tem um pouquinho menos de proteína, mas ele é capaz de saciar a criança. E aí que já tem alguns erros, né, de acho que o leite não está amamentando a criança, que a criança já está ficando grandinha e não vai dar conta, mas na verdade ele é mais calórico, ele tem todo o aporte para a fase do bebê. Pode passar, prof. Tá, o meu objetivo geral é analisar as causas da introdução alimentar precoce. Pode passar. Meus objetivos específicos é descrever as causas da introdução alimentar precoce, avaliar a relação entre a introdução alimentar precoce e o estado nutricional da criança a partir de dados referidos pela mãe, porque às vezes a introdução alimentar precoce pode ter influência, sim, sobre o estado nutricional e o estado de saúde da criança. E avaliar os estados nutricionais das crianças, que também vai ser avaliado no meu estudo. Pode passar. O meu estudo vai ser uma pesquisa de campo, descritiva e quantitativa, perdão, e as amostras serão probabilísticas por conveniência. Vão ser incluídas mães e cuidadores de crianças de 0 a 2 anos, que elas não tenham nenhum problema para ingerir comida oralmente, e vão ser mães e cuidadores que assinem o termo de consentimento livre e esclarecido, e crianças que tenham alguma restrição alimentar também vão ser excluídas do meu estudo para que não tenha uma interferência nos dados. Pode pular. Aí, assim, eu vou... como é que se diz? Eu vou fazer um questionário com essas mães cuidadoras. Aqui tá, eu vou passar o meu questionário com as perguntas que vai ter. Até então é isso. Informações gerais, primeiro, idade da mãe, iniciais do nome, sexo da criança, idade, escolaridade, coisa básica. Pode passar. E aí depois vai ser o peso da mãe, altura referida, peso referido da criança, estatura, informações da criança e da mãe, se teve uso de mamadeira ou chupeta, o tempo de amamentação, se teve uso de fórmulas, um relatório de 24 horas e motivos para a introdução alimentar precoce, que vai ser algo mais aberto. Eu pretendo mandar esse questionário por e-mail, que eu acho que vai ter um acesso melhor. Pode passar, prof. Os dados serão tabulados pelo Excel e serão analisados por meio da estatística descritiva, média mediana e desvio padrão. O teste quadrado das medidas de associação quanto à introdução alimentar precoce e o estado nutricional referido pelas mães. Pode passar. O estudo vai proporcionar bastante benefício ao leitor, porque é um assunto curioso, porque às vezes não é só o que a gente pensa, que é o motivo, a realidade das mães, o porquê que elas não deixam de amamentar. A gente espera resultados referentes à introdução alimentar e o estado de saúde da criança. Pode passar. Aqui é o meu cronograma. Aqui no meu slide, eu não sei se é porque eu fiz de um computador para outro, mas ele ficou muito pequeno, eu nem vou conseguir ler. Então, pode passar. As minhas referências, pode passar. E meus agradecimentos, eu esqueci o e-mail ali, mas enfim. Eu agradeço a minha família e principalmente a Paola, que me ajudou muito, que eu incomodei demais. Eu tive vários puxões de orelhas e vários elogios, mas aqui estou, nervosa,
mas consegui, e isso tudo graças a Paula e Deus, né? Mas principalmente a Paula, gente, porque tava feia a situação. É isso. Muito obrigada, Taine. Muito obrigada pela tua apresentação. Como eu te falei, né, não precisa ter medo da apresentação, porque tu leu e estudou, e é na nossa conversa, né, às vezes pela insistência, volta aqui, vamos lá, vamos conversar, e às vezes a gente não acredita que a gente pode, sim, né, se dedicar e ter o conhecimento, e tu tinha, né, a gente conversava sobre isso. É uma construção muito mais difícil a gente estar numa metodologia online, né? Deixa eu interromper. Sim. Principalmente para a construção de projetos, que a gente não está perto, né? Então, parabéns pela tua apresentação. Eu fiquei muito orgulhosa, né? De ver você falando coisas que você sabia, que a gente já discutiu durante, mas que às vezes a gente né, confiar um pouquinho na gente, se dedicar às coisas, que a dedicação que a gente tem para os estudos, que a gente tem para os nossos trabalhos e para o que a gente quer, traz resultados, né? Então a gente tem que acreditar que sim, a gente pode, mas a gente tem que sentar aí, acreditar e construir, e eu sei que é um caminho, ó. Cada um tem o seu, né, a sua construção, a sua dificuldade ou não, a sua facilidade, né? Todos nós vamos construindo o nosso caminho com base no que a gente também se dedica, né? Isso é importante. Então, muito obrigada pela tua apresentação, Taine. Eu tenho certeza que você também vai fazer um bom trabalho, né? Que o próximo semestre volte e que a gente possa fazer todos os... que a gente consiga, né, atingir os nossos objetivos enquanto aos nossos projetos de pesquisa. E eu queria parabenizar e agradecer, né, a participação de todos vocês, né? E eu queria dar um feedback geral, assim, de vocês. Tem um cachorrinho... Ô, prof, Oi. posso interromper um pouquinho? A gente queria Pode. tirar uma foto, acho que a galera que quiser aparecer na câmera, para tirar uma foto todo mundo junto, entre aspas. Ótimo, ótimo. Acho que... Quem mais que vai querer aparecer? Vão ligando as câmeras aí, galera. Eu quero aparecer. Cadê eu que não tô me vendo aqui? Eu tô aparecendo, beleza. Tá, mas deixa eu ver se eu consigo me fixar aqui também. Como é que se fixa? Ah, achei eu. Eu tô aparecendo? Tu tá? Tu tá, linda. Ai. Cadê o resto? Cadê o João? João, acho que ele ficou com Ana Maria, não tô vendo. Fala. Aninha, cadê tu? E Camila, acho que vocês têm que abrir a câmera de vocês. Cadê a Letícia? Ó, a Camila foi até tomar banho pra sair na foto. Eu vou tirar uma com o meu celular aqui e alguém tira com algum celular para eu aparecer também, porque eu não tô aparecendo. Só um pouco. Deixa eu tirar esses casacão aqui que não aparece a cara da pessoa. Peraí. Parece só o casaco. Eu tô aparecendo? Tari. João, Já. cadê tu? Foi no banheiro. Tá empunhado. Não é? Bah, gente, deixa eu ver como é que tá esse estado aqui. Eu tirei a maquiagem e tudo. Não tem como eu aparecer aqui junto, né? Espera eu entrar, calma aí. Tá. Eu tô aparecendo? Tá me vendo? Camila. Letícia, eu amei tua franja. Tá muito linda. Deixa eu ver se eu... Toma, peraí. Tô linda. Meu, mas de roupão. Acho que consigo. Ai, gente, eu vou colocar outra blusa. Mas eu não tô me vendo. Deixa, dá pra me ouvir? Eu tô te vendo. Ah, tá.